Esse vídeo é um oferecimento Rede TV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br. Boa noite, pessoal. Fique com Rede TV News a partir de agora. Boa noite para você. Pelo terceiro dia seguido, a polícia e o Ministério Público envolvem um candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro em investigações sobre corrupção. Depois de Eduardo Paes e Marcelo Crivella serem alvos de busca e apreensão, hoje a ex-deputada Cristiane Brasil foi presa. E você vai ver também. Mortes por Covid-19 caem pela quinta semana em São Paulo. E pela primeira vez, o estado inteiro está na terceira fase da flexibilização da quarentena. Depois de quase 6 meses fechadas, agências do INSS vão reabrir na segunda-feira em operação parcial e com hora marcada. Mega operação policial no Brasil e no Paraguai apreende 230 milhões de reais em bens de traficantes de droga. Uma operação da Polícia Federal no Brasil e no Paraguai prendeu pelo menos 6 pessoas hoje. 230 milhões de reais em imóveis, carros de luxo, embarcações e aeronaves foram apreendidos. Os criminosos usavam empresas de fachada para lavar o dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Carros, casas, barcos, caminhão e dinheiro. Era tanto dinheiro que foi preciso uma máquina para ajudar na contagem das notas. Os criminosos ostentavam uma vida de luxo na fronteira do Brasil com o Paraguai. A investigação começou em 2018 e a festa acabou hoje. A Operação Status, uma parceria da Polícia Federal com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, mobilizou equipes em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. A troca de informações entre os órgãos possibilitou o rastreamento de movimentações financeiras de 95 pessoas e empresas. Ao todo, os agentes cumpriram 189 ordens judiciais no Brasil e no país vizinho. De acordo com as investigações, os traficantes usavam empresas de fachada para lavar dinheiro obtido com o tráfico de cocaína. Nós identificamos pessoas físicas que não tinham rendimentos ou não tinham como ter uma origem patrimonial, que adquiriram bens, né, fizeram compras na ordem de 2 milhões em 1 ano e meio. A operação contou com o apoio da Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai. Graças a essa cooperação internacional, 10 imóveis avaliados em 150 milhões de reais, que eram de integrantes da quadrilha, foram apreendidos. E na cidade de Pedro Juan Caballero, que faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, pai e 2 filhos foram presos. Eles eram considerados os chefes da organização. Além dessas prisões, outras 3 foram feitas em Campo Grande e Cuiabá. Aqui no Brasil, as apreensões somaram cerca de 80 milhões de reais. O dinheiro conseguido, angariado com o tráfico de drogas, é investido em lavagem de dinheiro através de imóveis, fazendas, gado, veículos de luxo, embarcações, aeronaves, tudo objeto de investigações como essas. A Polícia do Rio de Janeiro e o Ministério Público prenderam uma quadrilha de roubo de cargas. Só nos últimos meses, o prejuízo das vítimas passou dos 2 milhões de reais. 12 criminosos estavam na mira dos policiais, 10 deles já estão presos. Os agentes também cumpriram 19 mandados de busca e apreensão. A quadrilha agia em diversas cidades do estado. A investigação começou com um roubo que ocorreu no dia 18 de março desse ano, que eles roubaram uma carga de leite e levaram o caminhão. E aí, no decorrer da investigação, foram levantados mais de 15 roubos que eles praticaram, produtos de muita liquidez. Na casa de um dos presos havia uma grande quantidade de carne. Foram apreendidos também remédios, material de higiene, além de 15 mil reais em dinheiro. A polícia encontrou até as recém-lançadas notas de 200 reais. O prejuízo que eles deram, a gente calcula, foi em torno de 2 milhões e 100. Segundo as investigações, a quadrilha agia havia pelo menos 5 anos e era dividida em núcleos. Os que forneciam os veículos para
para a prática dos roubos, os que participavam das ações nas estradas e os receptadores. A demolição da caixa d'água que desabou há quase 20 dias em Diadema, na região metropolitana de São Paulo, foi suspensa um dia após ter começado. A equipe responsável pelo trabalho era a mesma que provocou o acidente. A demolição havia começado ontem, mas foi suspensa hoje pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, o CREA, porque os profissionais são os mesmos que trabalharam na obra que resultou na queda da caixa d'água. Logo após o desabamento, todos tiveram os registros suspensos por 60 dias. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, CDHU, informou que a empresa foi notificada de que deve substituir o engenheiro e os técnicos contratados para demolir a estrutura. Após a substituição, a companhia vai aguardar uma nova autorização da prefeitura. O acidente com a caixa d'água aconteceu no dia 23 de agosto. Vídeos gravados por moradores mostram o momento da queda. Ninguém ficou ferido. A estrutura atingiu 11 veículos, alguns ficaram destruídos. A Prefeitura de Diadema informou agora há pouco que a remoção da caixa d'água foi liberada após a emissão de um alvará, incluindo um novo engenheiro responsável pela obra. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um caminhão aparentemente sem freios perdeu o controle em uma rua, derrubou um muro de um prédio e invadiu um apartamento que ficou completamente destruído. O acidente foi hoje pela manhã. O veículo passou muito próximo do parquinho do condomínio e do local onde ficam botijões de gás dos moradores. O motorista, de 68 anos, sofreu ferimentos leves e foi levado a um hospital da região. A Defesa Civil esteve no local para avaliar se a estrutura do prédio não foi danificada pelo impacto. Pela primeira vez, todos os municípios do estado de São Paulo estão na fase amarela do plano de retomada econômica. E atenção, consumidor, contra a alta dos alimentos, a gente vê que os preços vêm subindo bastante nos últimos dias, o PROCON vai fiscalizar preços abusivos, principalmente do arroz. As regiões de Franca e Ribeirão Preto progrediram e se juntam ao restante do estado na fase amarela. O avanço foi possível pela queda de óbitos e na taxa de ocupação de UTIs. A partir de hoje, a requalificação das fases para retomada consciente passa a ser mensal, em vez de quinzenal. O monitoramento por períodos mais longos da atual fase de estabilidade e regressão dos indicadores é que vai nos dar a segurança necessária para progredirmos nas regiões até a fase verde. Havendo piora significativa nos indicadores, manteremos a regra de rebaixamento imediato para a fase vermelha em qualquer região do estado. A explosão de preços tem sido fiscalizada pelo PROCON de São Paulo desde o início da pandemia. A exemplo da estratégia empregada no custo do botijão de gás, que chegou a R$ 150, agora o órgão de defesa do consumidor está fiscalizando o do arroz. O PROCON encontrou estabelecimentos cobrando R$ 53 pelo pacote de 5 quilos, quando a média é R$ 16,87. Isto é prática abusiva, é um indício claro de prática abusiva. Arroz a R$ 40 neste momento, indício claro de prática abusiva. Qual a diferença entre prática de preço normal de mercado e prática abusiva? Está no Código de Defesa do Consumidor. Todo aumento desproporcional da margem de lucro em pleno período de pandemia é um indício de prática especulativa e, portanto, prática abusiva. Na pandemia, o PROCON já fiscalizou 3.360 estabelecimentos e multou 253 deles pela prática de preços abusiva. A 23ª Vara da Justiça do Trabalho, no Rio de Janeiro, proibiu o retorno das aulas presenciais em todo o estado até que professores e alunos sejam vacinados ou que fique comprovado que não há risco de contrair a Covid-19. A decisão atende a uma ação movida pelo Sindicato dos Professores do município do Rio e região. A reabertura das escolas estava programada para a próxima segunda-feira, mas cada prefeitura tem autonomia para decidir a melhor data de reinício das atividades. Com recuperação lenta na pandemia, o turismo do Brasil começa aos poucos a dar os primeiros sinais de recuperação, né? Ainda bem, porque é o setor, obviamente, um dos que mais sentiram, mais sofreram durante a pandemia. E espera um movimento
maior a partir de agora. Pois é, dados divulgados hoje mostram que o setor cresceu quase 5% em julho e Pernambuco superou as expectativas. O crescimento chegou a quase 20%. Sol e mar, conforto e boa localização. Em cidades como o Recife, são os ingredientes que alimentam o turismo, um dos ramos mais afetados pela pandemia. Mas parece que as coisas estão começando a melhorar. É o que os números apontam. Segundo o IBGE, as atividades turísticas cresceram 4,8% em julho, frente a junho. Foi a terceira taxa positiva seguida, acumulando ganho de 36,1% no período. Neste hotel, em Boa Viagem, a ocupação chegou a 80% no último feriado. E, aos poucos, o turismo de negócios também está voltando. A gente sempre fala que a escolha de um hotel era localização, localização e localização. A gente sempre falou isso. Hoje é segurança, segurança, segurança. Apesar da recuperação, o setor de turismo acumulou uma queda de 68,1% entre março e abril. A pandemia afetou em cheio os serviços que compõem as atividades turísticas, como o transporte aéreo, os restaurantes e a rede hoteleira. Mas o otimismo está de volta. E para atrair os clientes, o maior investimento agora é na segurança. Steven, um turista irlandês, afirma que está se sentindo seguro para passear. Estou me sentindo seguro. Na maioria dos lugares que visitei, as pessoas estão mantendo a limpeza. Oferecem álcool em gel e mantêm uma distância entre si. Quando vejo que o lugar está mais cheio, eu saio. Pernambuco foi um dos destaques no crescimento das atividades turísticas, alta de 18,9%. No Distrito Federal, essa alta foi de 15,4%. No Rio, chegou a 11,5%. Já São Paulo ficou com um crescimento mais tímido, 5,4%. Promoção Festival de Prêmios da Primavera. Para participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe, tem que ser assinante do Rede TV Plus. Um carro zero ou um notebook novinho. Para ganhar, você precisa continuar assinando o Rede TV Plus e participar dos sorteios. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Durante a semana, você concorre a um notebook positivo e até uma moto Yamaha 125. Aos sábados, no Mega Senha, também sai uma moto. E aos domingos, no Encrenca, tem um Super HB20. E no final da promoção, você pode levar no Encrenca um Nivus. Então, assine agora. Estação nova, promoção nova. É o Festival de Prêmios da Primavera, aqui na Rede TV. Dados da Prefeitura de São Paulo revelam que ao menos 28 moradores de rua morreram de Covid-19. A situação é preocupante, já que por causa da pandemia, mais pessoas passaram a viver nas calçadas da cidade. É quase impossível andar por São Paulo e não se deparar com situações como essa. Pessoas que fizeram da rua um lugar de abrigo. Muitos sobrevivem nessas condições há anos. Outros se viram forçados a aceitar essa realidade pelas condições que a pandemia impôs. Na verdade mesmo, né, foi escolha minha. Porque a situação estava difícil para mim, passando vários perrengues, e aí a pandemia também atrasou tudo. Só que se Deus quiser vai melhorar as coisas. A dona Aparecida trabalha no centro de São Paulo há mais de 40 anos e observou o aumento no número de pessoas dormindo nas ruas. Aumentou muito mesmo, e não é só em situação de rua. Tem pessoas que perderam emprego, perdeu condições e vieram para a rua. Foi o que aconteceu com o Carlos e a esposa dele. Eu morava de aluguel aqui na Barra Funda e trabalhava registrado e tudo, só que a firma fechou e eu não tive dinheiro para pagar aluguel. Vim parar na rua. Antes da pandemia eu era a Eliane, agora eu sou uma, como você está vendo aí, morando aqui na rua, sem saber para onde ir, sem ter para onde ir. Mas ao mesmo tempo que o número de sem-tetos parece não parar de subir,
O número de ações realizadas em defesa dessas pessoas também tem aumentado. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, disponibilizou mais 1.200 vagas para acolhimento de pessoas que vivem em situação de rua na capital. Além disso, grupos de voluntários, como este aqui, se uniram para levar auxílio para essa parcela mais carente da população. Desde o começo da pandemia, esses voluntários estão preparando e distribuindo alimentos para quem mora na rua. Você não pode deixar uma pessoa com fome. E dar alimento neste momento da pandemia é dar a ele uma possibilidade maior de sobreviver ao coronavírus. De acordo com o último levantamento da Prefeitura, divulgado em janeiro, mais de 24 mil pessoas vivem em situação de rua na capital paulista. Desse total, cerca de 7.300 têm mais de 50 anos e fazem parte do grupo de risco para o novo coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, ao menos 28 pessoas em situação de rua morreram de Covid-19 na cidade entre os meses de abril e agosto. Ao todo, 294 foram diagnosticadas com a doença. Está difícil. A pandemia não está deixando ninguém seguir em frente com o que quer. Então a gente não leva para a rua só um alimento, a gente leva a esperança, a gente leva um pouco de amor, um pouco de carinho para essas pessoas que estão tão sofridas nas calçadas das ruas da cidade. O secretário estadual de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, foi preso hoje em uma operação que levou para a cadeia outras 4 pessoas, entre elas a ex-deputada federal Cristiane Brasil. Os policiais civis percorreram endereços das zonas sul e oeste para cumprir 6 mandados de busca e apreensão e 5 de prisão preventiva. Um dos presos na segunda fase da Operação Catarata foi o secretário estadual de Educação, Pedro Fernandes. Ele apresentou um exame positivo para a Covid-19 e ficou em prisão domiciliar, no apartamento onde mora na Barra da Tijuca. Pedro é ex-presidente da Fundação Leão 13, vinculada ao governo do estado e responsável por programas de assistência social. Se instalou no município do Rio e se instalou na Fundação Leão 13 uma verdadeira máfia. Máfia fraudadora de projetos sociais assistenciais que envolvem prestação de serviços odontológicos, assistência de clínica geral para a camada mais pobre da população. A ex-deputada federal e pré-candidata à Prefeitura do Rio, Cristiane Brasil, do PTB, se apresentou na tarde de hoje à Corregedoria-Geral da Polícia. Ela é filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson. Atuou na Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida da Prefeitura. Segundo as investigações, o esquema começou com ela, em 2013, e pode ter desviado mais de 66 milhões de reais em contratos do município e do estado. Os pregões eletrônicos para a contratação das empresas eram sempre vencidos pela Servilog Rio, de Flávio Salomão Chadud, também preso hoje. De acordo com as investigações, para dar uma aparência de competitividade, o grupo usava empresas familiares e organizações sociais para concorrer nos pregões. O valor da propina para garantir a vitória na concorrência variava de 5% a 25% do contrato. Esses pregões foram fraudados porque a competitividade foi aparente. Haviam empresas de familiares, haviam OS que eram controlados pelo grupo criminoso, tudo voltado para que a empresa Servilog, representada pelo preso, denunciado Flávio Chadud, vencesse. Além da aparência de competitividade, havia superfaturamento de preços, justamente para que tivesse uma gordura, para que fosse paga propina aos políticos desta organização criminosa. O dinheiro da propina era entregue em um shopping da Zona Oeste, onde fica a sede da Servilog e considerado o quartel-general do grupo. Foi de lá que o delegado da Polícia Civil, Mário Jamil Chadud, pai de Flávio, levou documentos, computadores e dinheiro em espécie durante a primeira fase da Operação Catarata em julho. Ele também foi preso hoje. A investigação aponta que no mesmo local, Cristiane pedia o dinheiro da propina. No início de 2019, há prova nos autos de que a senhora Cristiane Brasil foi à sede da Servilog no Shopping Downtown e recebeu propina no início de 2019, o que justificou a necessidade da prisão preventiva. O outro preso na operação é João Marcos Borges Matos, ex-diretor de administração financeira da Fundação Leão 13. O grupo vai responder por organização criminosa, crimes licitatórios, peculato, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
Pedro Fernandes declarou em nota que ficou indignado com a ordem de prisão e que o advogado dele pediu acesso ao processo desde o final de julho, mas não conseguiu. A defesa colocou Pedro à disposição das autoridades para esclarecimentos na oportunidade, mas ele nunca foi ouvido. Cristiane Brasil disse, por meio de sua assessoria de comunicação, que tiveram 8 anos para investigar a denúncia contra ela, mas isso só foi feito agora porque ela é pré-candidata à prefeitura. Afirmou ainda que essa é uma tentativa clara de perseguir politicamente a ela e ao seu pai, Roberto Jefferson. O ex-deputado não é investigado nesse processo. Nós não localizamos a defesa dos outros citados. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro visitou as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste na cidade de São Desidério, no interior da Bahia. O presidente visitou as obras na companhia do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. A ferrovia terá cerca de 1.500 quilômetros e vai ligar o Porto Sul, ainda em construção em Ilhéus, à cidade de Figueirópolis, no Tocantins. O investimento previsto é de 9 bilhões de reais. No evento, foi assinada uma parceria com o Exército para a execução de um trecho da obra. O presidente Bolsonaro afirmou que o objetivo do governo tem sido terminar as obras já em andamento. Pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, terminar as obras já começadas. Que isso demonstra que nós temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil. O presidente disse que essas obras podem ajudar o Brasil a superar a crise gerada pelo novo coronavírus e finalizou seu discurso dizendo que o país está superando a pandemia. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e microempresas com créditos, quer seja investindo também massivamente na questão de meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem junto à saúde, como atender os possíveis infectados, e estamos vendo, já começa a aparecer, em especial na mídia lá de fora, que a mídia de dentro é difícil aparecer boa notícia, né? Que o Brasil foi o país, um dos países que menos sofreu com a pandemia, dada as medidas tomadas pelo governo federal. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que os dados de queimadas na Amazônia divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, estão em desacordo. Segundo Mourão, que comanda o Conselho da Amazônia, o próprio INPE mandou dados diferentes para ele. O que acontece é o seguinte, o INPE está se contradizendo, porque os dados que me são repassados, que são os dados do INPE, então o dado que a gente tem hoje é de 1º de janeiro a 31 de agosto, né? O dado de setembro é só no final do mês. Né? Houve uma redução de 7% das queimadas, né? Do número de focos de calor. Do foco de calor. Né? Então, eu vi essa notícia ali que você estava comentando, e então está em desacordo com o que eles mesmos me mandam. Esse dado de 1º de janeiro a 31 de agosto, né? 7% de queda nos focos de calor, e o desmatamento no mês de agosto tinha caído 24%. Esse sobrevoo seria ainda em setembro? Estamos planejando aí, pretendendo fazer em setembro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cumpriu a agenda hoje em São Paulo. E ao falar com os jornalistas, ele disse que o país não tem condições de manter o auxílio emergencial no valor de R$ 600. Disse também que a inflação merece atenção. Todos nós gostaríamos que fosse possível, até porque a crise não vai acabar da noite para o dia. A gente ainda tem próximo ano difícil. Com um aumento grande dos desempregos, muitas empresas fechando, mas sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da capacidade do governo de continuar financiando o auxílio no valor anterior, é muito difícil. Diziam que a inflação não voltava nunca mais, está aí, voltou. Uma sinalização de congelar preço, de pressionar os supermercados é muito negativa. A gente já sabe o que aconteceu no passado, foi um desastre, e será um desastre se esse for o caminho do governo e que, de alguma forma, foi o caminho sinalizado pelo Ministério da Justiça. Empresários de todo o país pressionam o Congresso Nacional para derrubar o veto do presidente Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento. Em vigor há 8 anos, o incentivo fiscal reduziu o impacto da carga previdenciária das empresas.
Fábio é dono de uma empresa de tecnologia que emprega 73 funcionários em Belo Horizonte. Nos últimos anos, a chamada desoneração da folha de pagamento foi decisiva para o crescimento do setor e manutenção de postos de trabalho. Nós conseguimos continuar crescendo, sobrevivendo e, sobretudo, investindo em desenvolvimento. A desoneração termina no fim deste ano. O Congresso Nacional prorrogou o incentivo até o fim de 2021, mas o presidente Jair Bolsonaro vetou a mudança. Os empresários já falam em demissões. Isso significa não apenas a redução do tamanho do setor, o fechamento de empresas e emprego e, especialmente, uma perda de competitividade para todos os negócios. A desoneração permite que as empresas paguem um tributo previdenciário de até 4% sobre o faturamento bruto. Com o veto do presidente, passaria a valer novamente a antiga contribuição patronal. 20% sobre o valor do salário de cada funcionário. A gente precisa de segurança jurídica para que as empresas continuem contratando. Por esse motivo, a gente apoia a queda do veto presidencial à desoneração para que a gente continue com esse regime até dezembro de 2021. A desoneração tem beneficiado empresas de 17 setores da economia que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores, entre elas construção civil, fabricantes de veículos e call centers. Só o setor de tecnologia da informação e comunicação estima que a mudança pode provocar a demissão de quase 100 mil profissionais nos próximos 5 anos. Outros 400 mil deixariam de ser contratados. Considerando que esses profissionais são altamente especializados, tá certo? E ganham, em média, 2,6 vezes em termos de remuneração comparativamente ao trabalhador médio brasileiro, então nós vemos que a perda de oportunidade é ainda muito maior, o que é muito ruim para a economia brasileira. O Aquário de São Paulo voltou a receber visitantes. A reabertura foi autorizada com medidas de segurança para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus. Agora, a ocupação máxima é de 40%. As visitas são agendadas e o uso da máscara é obrigatório. Os pinguins de Magalhães adoram se exibir para o público. Embaixo d'água, eles dão um show à parte. Nada tira a concentração deles, até a hora do almoço. O aquário ficou 5 meses fechado e muitos animais sentiram a falta dos visitantes. São animais interativos, então eles sempre interagem muito com o público e eles acabam até sentindo falta quando não tem pessoas, né? Eles são bem curiosos. Então eles sentem essa diferença da baixa de público e quando voltou a ter público. Agora o público vai poder rever as mais de 300 espécies que vivem aqui. Tem o jacaré do Pantanal albino, peixes de água doce do Amazonas e até os gigantes que vivem nos oceanos, como os tubarões. Assim que eu fiquei sabendo que reabriu, que passou na televisão no final de semana, eu corri com ele, porque a criançada não aguenta mais ficar em casa. Fica em casa, fica entediada, não tem muito o que ser feito, e eu corri hoje para cá. Ele adora. Para garantir toda a segurança aos visitantes, a capacidade máxima do aquário foi reduzida em 60% para reabrir ao público. Além disso, os cuidados com a higiene foram reforçados. Aqui tem o túnel da desinfecção e todo o percurso de 1,5 km foi demarcado para que as pessoas respeitem o distanciamento social. Claro, sem perder nenhum detalhe. Antes do fechamento, cerca de 5 mil pessoas passavam em média por aqui nos fins de semana. Agora, por causa das medidas de segurança, algumas atrações foram fechadas e o passeio é limitado. A gente veio durante todos esses meses em que o aquário ficou fechado, nos adaptando, né? Sempre ligados em todas as medidas que são necessárias para poder reabrir, até que a gente chegasse no modelo ideal e conseguisse reabrir. O aquário também tem representantes de outros cantos do planeta e não só os animais aquáticos. Da África tem os suricatos. Da Indonésia, as raposas voadoras, os morcegos que vivem nas florestas e se alimentam de frutas. Do Polo Norte, tem o casal de ursos, que passa boa parte do dia se divertindo. Um passeio e tanto para a criançada. Se sente bem à vontade, né? Ainda mais que é um ambiente mais seguro, a gente pode deixar eles bem à vontade, sem se preocupar. E vamos à previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Olá, boa noite. O final de semana está batendo na porta e o sol está garantido em boa parte do Brasil. No Sudeste, o tempo continua firme e quente e não tem previsão de chuva.
Em São Paulo, a máxima pode chegar aos 35 graus. Então beba bastante água, evite ficar no sol e não se esqueça do filtro solar. Tempo firme no interior nordestino, com possibilidade de chuva fraca e isolada em partes do litoral. As áreas de instabilidades devem se intensificar no Rio Grande do Sul e a previsão é de chuva forte no sul, oeste e leste do estado. Em Porto Alegre, a máxima não passa dos 24 graus. No centro-oeste, o tempo continua quente e seco e em Cuiabá deve fazer 41 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. E agora os números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 3.530.000 pessoas já se recuperaram da doença. Outras 621.000 permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 130.000 mortes provocadas pelo vírus. E uma boa notícia: após meses de fechamento devido à pandemia do coronavírus, parte das agências do INSS será reaberta na próxima segunda-feira. No entanto, o atendimento acontecerá apenas para quem tiver horário marcado, por isso é preciso ter bastante atenção. Não vale a agência porque você pode dar com a cara na porta. Os protocolos de higiene para evitar a contaminação pelo novo coronavírus também serão seguidos. Foram quase 6 meses de portas fechadas, mas a partir de segunda-feira, cerca de 650 das 1.500 agências do INSS espalhadas pelo Brasil serão reabertas para atendimento presencial. Apenas quem tiver horário agendado pelo site, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo número 135 será atendido. O uso de máscara e a medição de temperatura serão obrigatórios. Será respeitado 1 metro de distância entre cada pessoa. Os servidores do INSS vão usar equipamentos de proteção individual. Inicialmente, serão oferecidos os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. A prova de vida continua suspensa até o fim de setembro. O INSS ainda pede para que as pessoas não cheguem muito antes do horário agendado, para evitar aglomerações. Além disso, o número de agências abertas poderá ser ampliado ou reduzido de acordo com a situação. A retomada gradual tem o objetivo de atender quem precisa apresentar alguma comprovação de forma presencial. Atualmente, segundo o INSS, existem cerca de 900.000 pessoas nessa situação. Informações sobre as agências que estarão abertas e horário de funcionamento podem ser acessadas no site e aplicativo Meu INSS e pelo número de telefone 135. Eleições municipais. A Rede TV definiu uma nova data para o debate com os candidatos a prefeito de São Paulo. A emissora já começou a receber perguntas da população aos candidatos. Já começaram os preparativos para o grande debate da Rede TV com os candidatos a prefeito de São Paulo. É aquele debate em que, além dos políticos e jornalistas, a população faz perguntas diretamente aos candidatos. E acompanha a transmissão multiplataforma pela TV, celular ou tablet. A Rede TV confirmou a nova data do debate, dia 23 de outubro. Até lá, você poderá mandar suas perguntas aos candidatos pelo Facebook, Twitter e pelo YouTube da emissora. Em discussão, um orçamento de 68 bilhões de reais e as mudanças e melhores propostas para o futuro da maior cidade brasileira, com 12 milhões de habitantes. Morreu hoje, aos 80 anos, Amir Cair, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de São Paulo. Amir esteve na prefeitura na gestão de Luiz Erundina entre os anos de 1989 e 1992. O economista era especialista nas áreas fiscal e tributária e defendia ajustes por meio de cortes de gastos, mas com a preservação de programas sociais e a tributação sobre grandes fortunas. Em Rondônia, o preço da arroba do boi gordo tem registrado sucessivas altas no mercado e já ultrapassa o valor de R$ 220. Esta semana, o preço da arroba de 15 quilos teve alta em mais de 7% em Rondônia. Em 11 municípios daqui, a venda do produto tem variado entre R$ 215 a R$ 225. Das exportações de carne do estado, 40% segue para a China e países do Egito.
A escassez de animais prontos para o abate, dólar em alta, o aumento das exportações, insumos, aliada à falta de pastagens, são alguns dos fatores relacionados para essa elevação no mercado interno. As exportações estão em alta, mas o que tem puxado o aumento do valor, tanto do valor vendido, exportado, como da quantidade, é o preço. Com pouco mais de 14 milhões de cabeças de gado, Rondônia é um dos maiores estados exportadores de carne bovina para o mercado internacional. O agronegócio responde por 54% do produto interno bruto local. Indicativos apontam que mensalmente são abatidos cerca de 230 mil animais, o que anualmente corresponde a quase 3 milhões de cabeças. Em outros estados do Brasil, o preço da arroba do boi também tem subido bastante. É o caso de São Paulo, em que a cotação do produto já supera os R$ 240. Este especialista acredita que essa tendência deva permanecer durante todo esse ano. O dólar nesse patamar próximo de R$ 5,00 ou acima é interessante para a exportação, né? Mas nós acreditamos que é um cenário que não deva voltar, até porque os custos de produção também têm aumentado, né? Nós estamos acompanhando os custos e isso interfere também na margem do produtor, né? O Palácio do Planalto informou que não irá comentar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que obriga o presidente Jair Bolsonaro a prestar depoimento presencial no inquérito que investiga uma suposta interferência dele na Polícia Federal. A acusação foi feita pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando ele deixou a pasta. Ainda não há uma data para o depoimento. Bolsonaro sempre negou que tenha cometido qualquer irregularidade. Vamos agora ao comentário de Boris Casoy. Boa noite. Um dos temas quase permanentes de políticos e da imprensa tem sido as tais fake news, notícias falsas. Tem até uma CPI sobre isso. Aproveitando essas discussões, é preciso lembrar de que determinadas informações falsas ou propositalmente incompletas, especialmente de caráter histórico, são tão repetidas, mas tão repetidas, ou por conhecimento ou de propósito, que acabam se transformando em verdades para muitas pessoas. E esse é o caso da guerrilha aqui no Brasil. De fato, os guerrilheiros, como afirmam, lutaram contra o regime militar. Mas dizer que o fizeram pela democracia é uma gigantesca falácia. A guerrilha, em todas as suas facetas, lutou, sem exceção, para a instauração de uma ditadura comunista no Brasil. A principal diferença entre as diversas facções guerrilheiras foi a vinculação aos diversos tipos de totalitarismo. Algumas eram ligadas ao regime comunista chinês, outras atendiam à orientação de Cuba e ainda outras até do comunismo da pequena Albânia. Isso, claro, não justifica a tortura e assassinato de diversos guerrilheiros nas mãos do Estado. Mas transformá-los em heróis da luta pela democracia é uma mentira histórica que não pode nem deve se perpetuar. Todos, sem exceção, almejavam um regime totalitário de esquerda. Se essa gente fosse vitoriosa, o Brasil poderia ser hoje uma ditadura comunista, como, por exemplo, Cuba. Apresentar os guerrilheiros do Brasil como defensores da democracia não passa de uma enorme mentira ou reles propaganda dos derrotados e adjacências. Rede TV News termina aqui. Obrigado pela companhia. Boa noite. Eu encontro você amanhã às 9h30. Um bom fim de semana e uma ótima noite para você.